Em, em mais uma atuação patética do Vasco, o Gigante da Colina perdeu para o Brusque por 1-0, e tudo se caminhava para um acesso sem sustos, a cada de tropeço, que é o sexto seguido fora de casa, ganha ar de drama. Complicado, né, já que o Vasco se nega a pontuar fora de casa, e pelo planejamento, se é que tem um planejamento dentro do departamento de futebol do Vasco, estão só se garantindo os jogos em casa. O técnico Emílio Faro culpou o gramado como se não fosse uma surpresa do estado do gramado do Brusque. Vamos falar sobre essa derrota que, mais uma vez, o Vasco foi peça fácil para um adversário. Vamos falar tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco, o Vasco Velocidade e a Rádio Honda Mix. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. E aqui é a voz da galera vascaína que todos têm visto. Bom, depois de uma atuação razoável contra o Guarani, onde o Ignaldo foi o melhor em campo, jogando como centroavante, e o Alex Teixeira como ponta, acho que o Emílio não gostou, não deve ter gostado, do Vasco vencer sem ganhar, tomar grandes sustos, exceção contra o Guarani, exceção do gol contra do Anderson Conceição e das bolas aéreas. Mas com a bola nos pés em si, o Vasco não tinha tomado tanto susto. Eu acho que o Emílio não gostou daquilo, que ele resolveu mudar, inventar a verdade. Tudo bem, estava assim o Nenê, que foi poupado, e estava sem o Léo Matos suspenso. Tudo bem, só que o Matheus Ribeiro já havia mostrou desde a sua estreia que ele não é jogador capaz de vestir a camisa do Vasco. Ele é incapacitado de vestir a camisa do Vasco. Talvez seja capacitado de vestir a camisa do América, do Rio, que eu estou citando. Talvez, muito provavelmente, nem no América. Não sei como que esse cidadão passou numa peneira. Deve ter sido, deixa falta de provas, é melhor não dizer, mas não sei como que esse cara foi ser lateral direito. Que é uma posição de muita responsabilidade, porque você tem que defender e auxiliar o ataque, né? E até ali no fundo, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Deixa uma avenida no seu lado, tomando muita bola das costas, e sequer vai a linha de fundo para cruzar. O Léo Matos, perto dele, acaba sendo um gênio. O Léo Matos tem uma boa... se apresenta bem para apoiar, está manado para marcar. E o Matheus Ribeiro consegue ser pior. Pior que todos, até o Everton, que hoje está no Internacional. Não, acaba aquela frase popular, era feliz e não sabia. Acho que é o caso do Everton. Se a gente imaginasse que viria um Matheus Ribeiro, a gente não deixaria o Everton ir para o Internacional. Pelo menos a torcida protestaria. Não sei
né, da comissão técnica do Vasco, dos coaches do Vasco. Aliás, eu não sei o que esses coaches do Vasco fazem, baseado em que eles aprovam ou não uma contratação. Quando o Matheus Ribeiro foi contratado, ainda era pelo Vasco Associativo, na mão do Carlos Brasil, mas ele não dizia que já não dava um passo sem a 77. E os coaches do Vasco, que a 77, eles têm uns coaches, né, que eles, quando o Vasco estava acertando a SAF, eles logo ofereceram esses coaches que o Vasco estava utilizando. Eu não sei em base de que eles aprovaram a contratação do Matheus Ribeiro. Com o Zé Ricardo, a dupla de zaga parecia ser sólida, parecia ser estável. Foi o Zé Ricardo sair, a dupla de zaga do Vasco mostrou sua verdadeira face. Um pênalti de um chute que a bola bateu na mão do Quintero. Um jogador experiente, como o Quintero poderia ter evitado. Antes assim, se bota a mão atrás. No que ele colocou na frente, assumiu o risco. E novamente a zaga dormiu, o Thiago defendeu com o pé a cobrança de pênalti, dormiram, o Gabriel pegou o rebote e fez o gol. O colega Bruno Marinho, ele fez um questionamento na rede social dele, válida. Em base de que? Foi o porquê o Figueiredo perdeu espaço. O Emílio Faro, depois do jogo, culpou um gramado ruim pelo resultado, pela falta de criatividade ofensiva no Vasco na partida. Como o Vasco não tivesse falta de criatividade em outras partidas fora de casa, em campos melhores. Aliás, por causa desse campo pequeno, e gramado irregular, não deveria abrir mão da pancada de longe do Figueiredo, em cobrança de falta. Aliás, no primeiro tempo, que ele não esteve em campo, o goleiro do Brusque não trabalhou, foi um telespectador privilegiado da partida. Mas vamos montar com isso. Como eu estava falando, parece que a apresentação razoável do Vasco contra o Guarani, né? O Vasco não deu espetaculares, o Vasco no 2022 todo nunca deu espetáculo. Teve algumas boas apresentações, algo parecido com bom futebol, nos dois primeiros jogos com Emílio Faro. E contra o Cruzeiro e contra o Náutico, que foi o intervalo da saída do Zé Ricardo e a contratação do Maurício Souza. Aliás, o Maurício Souza foi uma perda de tempo. E desfigurou ainda mais o time, mas tá. Foi duas apresentações, vamos dizer assim, apresentáveis do time do Vasco. Depois, aquilo morreu. Para o lugar do Nenê, deveria ter colocado o Palácio, apesar de todas as críticas que tem ele, cara de 21 anos, fora de forma, metade do jogo já está de língua para fora. Mas é o cara nato para a posição, meia central para a posição.
recuar o Alex Teixeira, ele não é meia, ele é ponta. Tirou o Alex fora de posição, complicou ainda mais o Alex, que ainda não está se adaptado 100% ao futebol brasileiro. E também tirou da posição o Ignaldo, né, que jogou como centroavante contra o Guarani, sendo o melhor em campo, tendo feito o segundo gol do Vasco. Colocou como ponta esquerda. Ele ficou perdido em campo. Colocou o Fábio Gomes, né, como centroavante. A ideia era de explorar a bolas aéreas, tanto que o Vasco tentou, de todas as maneiras, chuveirinho para a área do Brusque, sem efeito prático. Mas a ideia era de chegar no Fábio Gomes. Mas no campo irregular, aquele campo pequeno, esse tipo de jogada é pedir para o adversário cortar a bola. Facilita o trabalho da defesa adversária. Enfim, não houve conexão no meio para frente, no meio para trás, principalmente nos inícios do primeiro tempo, né? O primeiro tempo quase todo, e o início do segundo tempo, que o Brusque esteve muito perto de ampliar o placar, se não fosse o Thiago Rodrigues e alguns erros de pontaria do time da casa. O Vasco teve 2 gols anulados, né? 2 gols do Alex Teixeira. Alex Teixeira, aliás, já azarado, né? Quando ele finge canta, os gols são anulados. No primeiro momento, me pareceu ser erro da arbitragem, que no ângulo que mostrou não dava para ver, e a bola bateu na mão do Alex Teixeira. Aliás, desde quando o VAR foi implantado, morreu aquela interpretação de que é faltoso quando o infrator bota na mão na bola propositalmente. Agora, voluntariamente, é falta. No caso do primeiro gol, foi o zagueiro do Brusque que cabeceou a bola na mão do Alex Teixeira. Mas agora, bateu na mão, a maioria dos árbitros dão lance faltoso. Mas, aliás, a recomendação, por causa de ser recomendação fala manda-chuva da arbitragem, acabou sendo uma decisão acertada do árbitro. E o segundo gol, que ele realmente estava impedido. Mas, enfim, o Emílio Faro, que ele dizia não estar pronto para ser efetivado como treinador principal, inventou nessa altura do campeonato. Agora não é hora de inventar. Time limitado joga simples. Feijão com arroz. Que o Vasco está à beira de se classificar. Não é hora de inventar. Agora tem que tentar pontuar na peneira, na grande peneira que é enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Eu imaginava que essa sequência de jogos fora de casa, que o Vasco fosse pontuar contra o Brusque, porque o Brusque está na parte de baixo da tabela. Mas, como tem sido a regra do Vasco dessa Série B, ele se complica justamente em times que estão abaixo da tabela. Ninguém esteve bem, novamente. Nem o André dos Santos. Aliás, o André dos Santos tentava cruzar da intermediária, porque os laterais mesmo deixavam a bola das costas e ainda cruzavam. Culpados disso
todo mundo envolvido com futebol, todo mundo, né? O Jorge Salgado, agora é com a 77, mas antes era com ele, Jorge Salgado, o Cássio Brasil, montaram um time ridículo, ficaram esperando pela 77, nessa janela, sabendo da complicação devido à turma do Pântano ter, como fala, atrasado a direção da SAF, mas eles tinham que ter tomado a atitude sem esperar pela 77. Acabou, tá aí, esse elenco que vai tentar, esse elenco limitadíssimo, tem que tentar fazer uma subir nesses 10 jogos. Hoje o Vasco jogou no 4-3-2-1, que vinha jogando com o Zé Ricardo, só de maneira desfigurada. Eu acho que quando o Alex foi contratado, eu pensei que quem perderia espaço era o Gabriel Peck, porque o Figueiredo sabe jogar bem com os dois pés. No caso aí, o Alex ia para a esquerda e o Figueiredo ia para a direita. Só que, inexplicavelmente, o Figueiredo perdeu espaço. Acho que pela qualidade que ele tem de chutar fora da área, agora tem de bater falta com violência de fora da área, não pode abrir mão. Ainda mais quando o seu cobrador oficial de falta, que é o Nenê, estava suspenso. Bom, o que parecia que seria uma subida tranquila, virou drama, né? A diferença para aí não sei o resultado do jogo no Londrina, mas dá para 4 pontos. Se o Londrina venceu, cai para 1. Que obriga o Vasco a pontuar contra o Grêmio. O Bahia venceu de virada. O Grêmio venceu ontem. E se o Vasco tivesse vencido, teria mantido bem uma distância segura para o quinto colocado e praticamente vias de obter o acesso. Mas o planejamento se é que há um planejamento mesmo no departamento de futebol, não dá para entender, não dá. Simplesmente eles conseguem errar, né? Adoidado. E um técnico inexperiente que também peca pela sua falta de experiência. Bom, eu gosto do Emílio Faro. Só que ele mesmo teve uma humildade do Zé Ricardo, quando o Zé Ricardo foi demitido, falar que ele não estava pronto para ser técnico principal. E a diretoria está forçando o cara a ser o treinador principal. Os jogadores gostam dele, ok. Mas não é hora de jogador ser amiguinho do treinador. É hora de um cara que tem a vivência consiga que os jogadores explorem bem cada um, tem de melhora dentro das suas características. Hoje, pela experiência, o Vanderlei Luxemburgo estaria valendo. O que parecia, né? Fica até repetitivo, porque esse time acaba tendo apresentações ruins e repetidas. Espero que, subindo, ainda acredito no acesso, né, até porque ainda o Vasco depende dele, mas precisa pontuar também fora, mas manter o acesso
que esse erro crassos de planejamento tenha sido útil. E basta jogador que não tem talento, capacidade de vestir a camisa do Vasco, sendo contratado como esse Matheus Ribeiro. Como Quintero, que era reserva do Fortaleza. Aliás, que tenha esse plantel seja o último que contrate um jogador reserva de Fortaleza. Esse Matheus Ribeiro era reserva do Avaí, não serviu para o Avaí, mas serviu para o Vasco. A base de quê? Com a palavra do seu Carlos Brasil. Mas vamos acreditar que o acesso vai chegar, mas também, se não é sofrido, não é Vasco. Até amanhã, amanhã é um elenco, fica de folga, né? Um elenco deve ter chegado já no Rio de Janeiro, folga no domingo e a representação na segunda-feira, visando um jogo de domingo que vem contra o Grêmio em Porto Alegre, partida que Vasco precisa pontuar. E acho que faz tempo que o Vasco não vence o Cruzeiro no Sul. Aliás, nessa Série B, já faz tempo que o Vasco não vence também. A última foi contra o Criciúma, né, 1-0 gol do Raniel, mudou. Até amanhã com mais dia a dia do Vasco. Acordem para não deixar o acesso escapulir nas mãos. Até mais.